tema propriamente dito, né? Homens no ministério infantil, né? Qual a importância de tudo isso? Como que nós trabalhamos em relação a isso, os homens no ministério infantil? Nós sabemos que o ato de cuidar, o ato materno, está muito ligado à mulher. É tanto que nas creches, na antiga pré-escola, 100% mulheres trabalhando com as crianças, né? Isso no âmbito nacional, falando-se de educação, né? Isso está explícito em todas as pesquisas, né? Embora, né, quando se fala do primeiro jardim de infância, foi um homem que instituiu o primeiro jardim de infância, e até jardim, até pelo nome de que o jardim precisa de um jardineiro, no caso seria uma jardineira, uma mulher que cuidaria, essas crianças seriam, né, pequenas flores que cresceriam nesse jardim. Mas isso é uma história longa, mas foi criada por um homem. Então veja, voltando para a educação secular, óbvio que é as mulheres que cuidam das crianças. No Brasil, no descobrimento do Brasil, eram os homens que cuidavam da educação, mas já na educação, não na educação maternal, mas das crianças mais crescidas, né? Que eram os jesuítas, que trabalhavam a questão da educação, e com o passar do tempo, com o recolhimento dos jesuítas para Portugal, deram-se continuidade. Depois de um certo tempo, nós vemos aí as mulheres, né, indo para o mercado de trabalho, trabalhando diretamente com as crianças, e passou-se a ser um trabalho especificamente de mulheres, né? E a igreja? A igreja, nesse tempo, ela também seguiu esse mesmo caminho. As mulheres passaram a cuidar das crianças no ministério infantil da igreja. As mulheres passaram a cuidar. O cuidado maior passou para as mulheres. Mas e o que a Bíblia diz sobre isto? E isto é justamente a questão. Passaram-se o tempo e passou-se o tempo de não se observar as Escrituras. E a Bíblia nos fala já há muitos anos, né, a respeito de que é do homem a função de ensinar os filhos. Veja o que diz aqui em Josué, capítulo 4, versículo 4, de 4 a 7. Olha o que nos diz a palavra do Senhor a respeito de quem deve ensinar as crianças. Olha aqui. Josué, capítulo 4, versículo 4, de 1 a 7. Olha o que nos diz. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significa essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Ou seja, Josué instituiu aos homens que falassem isto aos seus filhos, onde? No futuro. As crianças iriam questionar essas pedras, essas 12 pedras que foram feitas por memorial, e eram os homens instituídos por Josué a falarem aos seus filhos: olha, essas pedras foram colocadas porque um homem de Deus chamado Josué, ele instituiu, e foi Deus que, ao passar as águas do Jordão, ao passar a arca do Senhor, o mar, né, o Jordão se abriu. Então, ou seja, foi uma marca, e essa marca deveria ser ensinada pelos homens. Está bem claro o texto, que foi o que Josué instituiu os homens a ensinarem a quem? A seus filhos. E a igreja, durante muitos anos, se esqueceu disso. Esse é um dos versículos. Depois nós temos Deuteronômio 6, depois nós temos os ensinos de Jesus, ou seja, apacentar as crianças. É obrigação, né, da igreja, também dos pais, né, de ensinarem. E os homens, onde eles estão? Por falta de incentivo da igreja, por tanto tempo só as mulheres cuidaram, deixaram, né, frente às irmãs trabalhando com as crianças, e deixaram os homens. Mas hoje nós estamos sofrendo por conta disso.
Nós estamos vendo que a sociedade entrou em crise e está faltando referência. Eu, por ser um educador na área da educação, trabalho há muitos anos, eu percebo isso nitidamente. As crianças, quando estão lá na fase de 11, 12, 13 anos, que estão lá no 6º, 7º e 8º anos, como é difícil. Você percebe nitidamente que falta referência masculina nas famílias, né? E os comentários das crianças são diversos a respeito dos pais, a distância, a falta de comunicação. Isso são as coisas básicas, estou comentando aqui, mas são coisas que, se nós formos a fundo, falta sim um acompanhamento dos pais, não só da mãe, mas dos pais, homens, né, nos lares, nas famílias, falta de ensino. E isso também é transferido para a igreja. Quando você chega na igreja também, nós vemos a falta do comprometimento dos pais em relação às crianças. E nós temos que ter homens sim no Ministério Infantil. Eu lembro que quando eu entrei no Ministério Infantil, isso há 18 anos, nossa, houve uma certa resistência na parte de obreiros, nossa, homens, né, administrando as crianças, mas graças a Deus, durante 12 anos na nossa primeira igreja, eu fiquei liderando e ali foi uma bênção, colocando mais meninos trabalhando no Ministério Infantil, jovens, adolescentes, né? E todos aqueles que foram para o ministério, graças a Deus, não saíram porque tiveram, né, firmeza na palavra, entenderam pela palavra de Deus que eles precisavam ensinar as crianças, e ali nós levantamos grandes evangelistas que até hoje, né, estão aí ministrando as crianças, trabalhando com as crianças em suas igrejas e mostrando a importância dos homens no Ministério Infantil. E quando se trata dos homens, nós damos uma dica muito grande. Você precisa incentivar os homens. Que a primeira reação é não querer trabalhar com as crianças, dizer que não tem afinidade. Mas os homens não são pais? São pais. Eles trabalham com seus filhos em casa. Muitas vezes, falta trazer isso para o Ministério Infantil, né? Para os nossos ministérios, e mostrar que eles são importantes, que a igreja também precisa de homens. Falta homens no Ministério Infantil e nós precisamos trazer esses homens da igreja, trazer essa referência, trazer essa importância para o ministério. Eu falo muito sobre que os homens, temos muitas razões básicas para ser a favor dos homens no Ministério Infantil. Como eu disse, vivemos numa sociedade que já existe uma desestabilização, né, dos homens nos seus lares, né, falta essa referência, essa ausência masculina, né, nas residências, né, as consequências disso têm sido severas, visto que muitas crianças têm crescido, né, em muitas famílias sem a referência paterna, muitas vezes cuidadas somente pelos avós, pelas tias, sem essa referência masculina. Então, tem desconstruído a questão da referência masculina com as crianças. E aí, por isso, que nós queremos, né, reconstruir tudo isso, trazendo essa contribuição dos homens como referência. Então, nós precisamos de homens ministrando no Ministério Infantil, né, para contribuir, para construir uma postura firme. Porque até então, as crianças eram envolvidas com as tias do Ministério Infantil. E essas tias eram mais amorosas. Não que os homens não são amorosos, são, mas precisa ter essa firmeza, que é diferente. Uma firmeza feminina de uma forma e uma firmeza masculina de uma outra forma. E a minha experiência diz o seguinte: quando nós trabalhávamos com os meninos, existe, né, quando os homens chegam, as crianças ficam mais atentas, e essa referência estabiliza essa questão homem-mulher no Ministério Infantil. Então veja, homens ministrando no Ministério Infantil contribuem com uma postura mais firme na construção dos valores cristãos na vida dessa criança. Acredito que a firmeza e doçura devem caminhar de braços dados na educação cristã de nossas crianças, né? As mulheres, naturalmente, como eu disse, são mais doces, mas nós precisamos dos homens. Precisamos também, homens do Ministério Infantil, contribuir para a construção de um modelo masculino para as nossas crianças possam ter referência masculina nos seus lares. Ela precisa ter esse referencial. Homens ministrando no Ministério Infantil
né, serve como modelo, já que a sociedade no qual nós vivemos, elas não têm esses modelos de valores, porque eles estão em crise. Então nós precisamos ter tudo isso. Por isso, concluo da seguinte maneira: os homens precisam ensinar as crianças no ministério infantil. E você, tia, e você, tio, precisa incentivar essas crianças. Desculpa, você precisa ensinar. Eu quero dizer para você, tio, você, tia, você, ministro de criança, você deve incentivar os homens, né, professores, homens, a estar na escola dominical, a estar nos cultos infantis, né, paralelos, ensinando as crianças em todo o tempo. Isto é uma bênção para o seu ministério. Que você possa realmente, né, entender que existe uma importância muito grande, um referencial muito grande dos homens do ministério infantil. E nós vemos que os homens participando do ministério infantil faz toda a diferença para a vida da criança. Somente participando nós podemos ver tudo isso. Que Deus possa te abençoar ricamente, porque é muita coisa para falar.